Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto que nós precisamos falar sobre isso. Precisamos fazer as pazes com a medicação. Nossa, Gislene, mas você é psicóloga e psicóloga nem passa medicação. Exatamente. Eu não passo, mas eu sei da contribuição que tem a medicação na vida de alguns pacientes. Isso aqui não é de forma nenhuma um incentivo para você ir lá e se medicar e pesquisar no Google o que você tem e depois você ir lá mesmo comprar seu remédio, não. Não é de forma nenhuma um incentivo, mas nós precisamos entender a importância que tem, qual a participação, qual o momento certo. Nós precisamos falar sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de aprender sobre saúde mental, sentimentos, emoções, entender sobre você, sobre como você funciona, não se esqueça então de se inscrever aqui neste canal, porque este canal vai ser importante para você. Esse é um assunto um tanto delicado para algumas pessoas, é um assunto talvez difícil para algumas pessoas aceitarem. Vamos considerar aí também os mais antigos e tal, que tem aí um pouco de dificuldade de entender a importância. Quando se trata de saúde mental, entre aspas, a mente é algo que a gente não consegue ver, não consegue pegar, não sai no exame. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade. E eu coloco entre aspas por quê? Porque nós temos, além da nossa mente, nós temos o nosso cérebro, que é um membro físico do nosso corpo. Um membro que vai sair no exame se você fizer. E este membro é importante pra gente. Com todos os estudos que mostram sobre ele, ele vai mostrar pra gente o quanto ele tem participação em todo o nosso funcionamento. Então vamos começar entendendo qual a função da medicação aí no seu cérebro. Tudo aquilo que nós fazemos, que trazem pensamentos, sentimentos, sensações, o nosso cérebro está trabalhando. Se eu pensar que eu vou sair na rua e vou ser assaltada, porque foi um exemplo que eu usei aqui recentemente e aconteceu, naturalmente, esse meu pensamento me traz sensações físicas, inclusive. Ou seja, o seu cérebro trabalha e ele produz química que o nosso corpo recebe, como por exemplo a dopamina. A dopamina é um hormônio que nós conhecemos, né, como o hormônio do prazer. Ele tem muitas outras funções e trabalha em muitas outras coisas no nosso corpo. Ela trabalha no nosso corpo sempre como forma de recompensa. Quando o quinto dia útil, que você trabalhou o mês inteiro e o quinto dia útil chega, que você vai receber o seu salário, o seu cérebro produz dopamina. Você vai fazer uma dieta e você vê que você está perdendo peso, que você está ficando com o corpo definido como você gostaria, o seu cérebro produz dopamina. Numa pessoa, por exemplo, que está num estado depressivo ou também com transtorno depressivo, esse nível de dopamina cai, ele abaixa no nível em que a pessoa não sente prazer em mais nada. Por isso, começa a aparecer os sintomas. A apatia, a perda de interesse nas coisas, a perda do prazer, não tem mais vontade de fazer nada e aí a tristeza começa a tomar conta. Qual a função da medicação nessa situação? Aumentar os níveis de prazer e os níveis de dopamina que o seu cérebro vai produzir para que você tenha condições de fazer algumas coisas e passar a ter o prazer. Então vamos por um exemplo. Estou trabalhando na terapia com um paciente e esse paciente não consegue estar reunido com famílias porque ele não sente prazer, ele não tem prazer no trabalho, ele não tem prazer na sua faculdade, ele não tem prazer nos seus amigos, ele não tem prazer em nada. Todos os exercícios que nós passarmos, tudo que nós falarmos, para ele vai sempre soar de uma forma negativa. O que a medicação vai fazer com essa pessoa? Vai trabalhar, vai aumentar os níveis de prazer dela para que ela consiga estar com pessoas mais vezes, para que ela consiga falar mais sobre o que ela sente, para que ela consiga lidar com algumas coisas. Aumentando isso aqui, na terapia nós vamos trabalhando as outras questões. Na terapia nós não produzimos os hormônios como uma medicação faz em casos extremos. Uma pessoa em estado depressivo é diferente de uma pessoa com transtorno depressivo. Estado depressivo é uma fase em que ela está triste, é uma fase em que ela está deprimida, inclusive na TPM pode ser considerado como um estado depressivo. A medicação é algo que faz parte da nossa vida, assim como a nossa saúde física. O exemplo de uma questão física: uma pessoa que tem trombose em determinada área do corpo,
se ela não trata a trombose, o sangue coagula e não passa na veia. A medicação que ela vai tomar, seja de injeção, seja como remédio, enfim, ela vai fazer com que esse sangue circule. Então as pessoas têm algumas ideias, alguns tabus sobre a medicação, que as que eu mais ouço é: se eu tomar a medicação é porque chegou o fim, eu não tenho mais o que fazer. É como se eu tivesse muito ruim a ponto de precisar da medicação. Uma outra fala muito comum também das pessoas que precisam da medicação é: se eu começar a tomar, eu vou viciar. Essa questão do vício, ela pode acontecer se você não fizer terapia junto. Imagina que o seu cérebro ali encontrou uma forma de sentir o prazer sem você precisar fazer muita coisa, é só você tomar um remédio. O seu cérebro vai acostumar sim com essa medicação. Quando é que a gente trabalha essas duas coisas juntos? A terapia produz isso em você de uma forma natural. Nós vamos ressignificar situações, nós vamos falar sobre isso, nós vamos pensar juntos e o seu corpo, o seu cérebro vai começar a produzir todos esses hormônios sem precisar da medicação. Fica aí a dica para você que acha que a medicação não é para você, que você vai conseguir, que você vai orar, que você vai vencer. Sim, você pode orar que você vai vencer, Deus é contigo sim, Deus também é o Deus da cura. O que nós precisamos entender e separar é o fato de cientistas, estudiosos, pesquisadores terem desenvolvido medicações para hoje cuidar de você e cuidar de mim. Nós precisamos aceitar que também é uma forma de cuidado de Deus com a gente. Nós conhecemos como a graça comum, a graça que Deus derramou a todos para cuidar de cada um de nós. Deus deu inteligência para alguém que talvez não cria nele, mas ainda assim Ele dividiu com essa pessoa essa inteligência, Ele dividiu com ela esse potencial, essa habilidade para hoje todos nós sermos cuidados de uma forma diferente. Cuidado quando você se medicar sozinho em casa, cuidado se você não tem ali uma prescrição médica, no mínimo uma conversa com um psiquiatra, no mínimo uma conversa com um psicólogo, no mínimo uma conversa com alguém que seja ali da área da saúde, que vai te ajudar e vai te orientar. Todos nós podemos usar isso e você não é mais e não é menos por você precisar de uma medicação. Então, se você gostou aqui desse vídeo, se ele te ajudou, se ele te orientou de alguma forma, não esquece de deixar o seu joinha aqui pra gente. E se caso você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva aqui neste canal, porque aqui tem muito conteúdo bom para te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.